A nossa equipe de reportagem passou pelo centro de Paranaguá para visitar algumas estátuas que guardam muitas histórias. Por isso, a gente te conta um pouco mais da história da cidade mãe do estado por meio desses monumentos. Acompanhe. Não é raro você passar pelas ruas de Paranaguá e encontrar estátuas como estas. Afinal, a cidade é histórica. Mas quem são estas pessoas? É isso que a gente descobre hoje. Mas se você acha que qualquer pessoa tem a sua imagem transformada em uma estátua, está muito enganado. Isso porque os monumentos também fazem parte da história de um município. Ou seja, para chegar até aqui, é porque ou a pessoa foi muito importante para a cidade, ou então a sua imagem é relacionada a um fato que a sociedade viveu. A nossa primeira parada é aqui na área central de Paranaguá. Isso porque é neste espaço que fica a figura de Nestor Vitor. Mas sobre essa história, o nosso guia de hoje é o Alessandro. Alessandro, conta pra gente quem que foi Nestor Vitor. Muito bem, Ana. Nestor Vitor dos Santos. Ele que está localizado o seu busto em sua memória exatamente na rua que leva o seu nome, uma importante via pública de Paranaguá. Nestor Vitor foi um dos fundadores do Clube Republicano. E o Clube Republicano foi fundado com esse ideal de consolidar a república em nosso país, o Estado a serviço do povo. E ele, muito jovem, como deputado da Assembleia Nacional, foi um dos defensores da causa do abolicionismo no Brasil, defendendo a extinção do regime escravocrata. Uma história que começa lá no final do século XIX. Nestor Vitor também foi crítico literário. Morou no Rio de Janeiro e foi ativo na questão da educação a partir da direção do Colégio Dom Pedro II. Mas também tem uma passagem importante no aspecto político de Nestor Vitor. Em 1914, o mundo vivia a Grande Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial. E ele foi o fundador do Brasil da Liga Nacional dos Aliados, sendo mais tarde reconhecido pela Legião Francesa e por outros estados-nação que reconheceram essa importante posição do país em favor do eixo dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Então a gente pode dizer que Nestor Vitor, ele passou por vários lugares, saiu aqui de Paranaguá, passou por vários lugares, inclusive por várias áreas também. Exatamente. Ele transitou pelo magistério como professor, transitou como diplomata trabalhando nas embaixadas, principalmente na Embaixada de Paris, trabalhou como crítico literário, sendo reconhecido no jornal O Globo, e o Rio de Janeiro como capital federal à época, ele participou do meio literário, político, dos mais distintos do nosso país, caboclinho como nós aqui de Paranaguá. Cerca de 500 metros para frente, chegamos à nossa segunda parada, Dr. Caetano Munhoz da Rocha. Conhece? E diferente da primeira, essa figura aqui é antoninense, não parnanguara, mas da mesma forma muito importante para o nosso município. Eu diria que não só para o município, mas para o nosso país, Ana. Caetano Munhoz da Rocha, nascido em Antonina, no final do século XIX, em 1879, veio cedo a Paranaguá, fez suas primeiras letras, fez aqui os seus primeiros estudos, saiu de Paranaguá, se formou em medicina, por isso que a estátua em bronze, obra do artista plástico que fez nome no Paraná, João Turim, está designada como Dr. Munhoz da Rocha, se formou em medicina e logo voltou a Paranaguá. Perdeu sua primeira filhinha e nesse momento ele resolve fundar a empresa Rocha e Irmão, que hoje se tornou nessa grande empresa de transporte e de logística, Rocha S.A. Mas Munhoz da Rocha teve sua visão de Estado. Ele foi um verdadeiro estadista, teve relação profunda com Paranaguá. Primeiro, ao ser prefeito em 1914 e 1918. Veja, ele pensou em esgoto e tratamento de água em Paranaguá em 1914, no início do século XX, quando poucas cidades do Brasil possuíam esse tratamento. Caetano Munhoz fez realizações que até hoje são presentes no município. Foi o primeiro prefeito a prestar contas da sua gestão.
Além de prefeito, foi deputado da província e o primeiro governador do estado reeleito. Foi ele também que trouxe as escolas normais, instituições destinadas à formação de professores para o primeiro grau. E ele trouxe as escolas normais de Ponta Grossa, de Curitiba e de Paranaguá. Sem dúvida nenhuma, a beleza arquitetônica de Paranaguá é a maior das três, pelo espaço que ocupa, né? E pela razão de ser do seu sentimento com Paranaguá. O prédio da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras, a Unespar, hoje sede da Unespar, ali era um ginásio, era a prática esportiva da escola normal. Então veja, em 1929, governador do estado, depois de ter sido prefeito da cidade, ele inaugura uma escola que serve há mais de quase 100 anos a cidade. E no mesmo dia, em 1929, com recursos exclusivos do governo, do Tesouro do Estado, ele inaugura a rodovia que ligava Paranaguá às praias, ou seja, a PR-407. Pois é, quantas vezes você passou pela PR-407 e nem sequer sabia que foi inaugurada pelo Dr. Caetano? Uma curiosidade desta estátua é que, diferente das outras que normalmente é feito somente o busto, esta se aproxima do tamanho normal. Agora chegamos em frente da Rua 15, na Praça Leocádio Pereira. E aí, você já observou este monumento? Sabe quem é? Nós estamos falando de José Cleto da Silva, de delegado da polícia, promotor de justiça, teve sua notoriedade pelo magistério e por ter fundado sua primeira escola aos 16 anos. Estamos falando do início do século XIX, onde ele foi professor e ele cometeu, naquela época, um grande pecado para os valores da sociedade daquela época. Por exemplo, na sua escola, brancos e negros, ricos, abastados ou pobres, sentavam na mesma sala. E o escândalo maior para a sociedade era quando aos sábados à tarde, junto com sua formação do magistério, levava todos os alunos para o Te Deum, na catedral, que era uma celebração específica na matriz, na igreja matriz, que hoje é a nossa catedral, e qual era a ação que praticava repulsa da sociedade da época. Ele colocava os brancos e os negros, os ricos e os pobres, no mesmo banco da igreja matriz, lado a lado. Veja que pecado a época. Que inclusive precisou sair, né, da cidade que ele tanto amava, e hoje a gente fica aqui com a lembrança e retrato dele. Com a memória, contemplando. Quanta história, hein? São estas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Paranaguá. E aí, você conhecia todos? Reportagem espetacular, parabéns à produção da TVCI, parabéns a Ana Zampier, ao Bruno Inácio, à edição, que fez uma reportagem muito bacana, e parabéns também ao Alessandro Stanícia por compartilhar com todos nós esse conhecimento vasto da história da cidade de Paranaguá, do litoral paranaense. Um grande abraço, Stanícia.